Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Mene. Eu sou orientadora na escolha profissional e responsável pela Avalie e Realize. Estamos iniciando mais uma amostra de profissões, onde a nossa convidada de hoje é a Karen Vitor. Ela é graduada em administração de empresas, tem MBA em branding e fez vários cursos relacionados às redes sociais, Excel para empresas e marketing em geral. A respeito de idiomas, ela é poliglota, pois além da língua portuguesa, ela fala inglês, espanhol, italiano e alemão. Apesar da pouca idade, a Karen é bastante experiente em liderança, RH, organização de eventos, tendo trabalhado especialmente em navios de cruzeiro e de iates também no Brasil, nos Estados Unidos, França, Arábia Saudita e Croácia. No momento, ela mora na Áustria. Trabalha na área de compras de uma grande rede de supermercados, mas nós queremos que ela compartilhe conosco essa passagem riquíssima por navios de cruzeiro e iates também, para que o pessoal conheça um pouco sobre essa área de atuação. Karen, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite, e eu tenho certeza que a sua participação vai ser de grande valia, vai trazer muitas informações importantes para que os jovens compreendam melhor sobre essa área de trabalho. Então, eu vou te pedir para se apresentar, falar um pouquinho para a gente onde você nasceu, onde mora agora, e compartilhar com a gente a importância da sua escolha profissional. O espaço é seu. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Então, meu nome, como você disse, é Karen. Eu sou de uma cidade bem pequenininha no sul do estado de Santa Catarina, que se chama Turvo. É uma cidade que tem 12, 13 mil habitantes. E hoje em dia eu moro na Áustria. Na verdade, já vai fazer 4 anos que eu estou morando em Salzburg. Salzburg é uma cidade um pouco maior do que a cidade de onde eu vim. Tem mais ou menos 250 habitantes, 250 mil habitantes, e também não é a maior da Áustria, mas em tamanho, para mim, está ótimo. O que me fez escolher a administração? Bom, a administração não foi a minha primeira opção. Eu queria ter feito direito, porque eu tenho várias pessoas da minha família que fizeram direito, mas acabou que não deu certo e eu fiz administração por ser uma carreira que você pode também trabalhar em vários lugares do mundo. Então, quando eu fiz a minha escolha, eu já pensei nisso também. Direito seria uma carreira que eu não poderia exercer em outros países, eu teria que ficar no Brasil, mas a administração, por ser muito de teorias americanas, ela se aplica, né, em todos os lugares do mundo. Hoje eu trabalho na minha área, eu trabalho no setor de compras de um supermercado que está no mundo inteiro e faço muito uso do meu diploma e também dos idiomas que eu falo. Que bacana. E o que te motivou a escolher o curso de administração de empresas foi, então, a possibilidade de trabalhar fora do Brasil, né? Exatamente, isso. Tá. Você ingressou logo após a conclusão do ensino médio no nível superior? Como foi esse processo? Não, eu queria muito fazer federal, então eu fui fazer cursinho depois do terceirão. Eu estudei muito, muito, muito. Eu já trabalhei durante o meu ensino médio, juntei dinheiro para poder pagar o curso pré-vestibular. E eu estudava todos os dias das 8 da manhã às 8 da noite. Aí eu fui fazer a prova na época para direito, e acabou que no terceiro dia estava tão calor que eu desmaiei na prova. Aí eu perdi o vestibular, porque eu não consegui mais voltar em tempo, eu não consegui terminar a prova. E aí, no outro ano, quando eu me vi naquela posição de ter que começar tudo de novo, ter que estudar de novo, eu mudei para outra cidade, fui morar em Florianópolis com um tio meu. E na época, meu tio também fazia a faculdade de Direito, e ele me disse assim: seria legal se você começasse a ler alguns livros para ver se tu gosta. E eu não gostei. Aí eu fui procurar de novo, ok, o que que eu quero para a vida? Eu fui realmente pensar. É muito difícil quando a gente é tão jovem. No Brasil, a gente sai do colégio com 16, 17 anos e já tem que escolher uma carreira sem ter muito conhecimento de vida. Então, é uma coisa que eu tenho vários amigos que fizeram uma outra universidade depois da primeira universidade, porque a gente chega com 24 anos já formado e pensa, ok, talvez não foi a escolha certa.
Então eu pensei, porque a administração, claro, é uma coisa mais geral, é uma coisa que eu poderia também fazer, focar em outra área depois no futuro, se eu não me visse somente com administração, e eu não me arrependo. Deu tudo certo, eu fiz vestibular de novo, eu passei para a Federal de Santa Catarina, me formei 4 anos e meio depois, e, e aí comecei a minha jornada mundo afora. Aham. Bacana você compartilhar isso, porque muitos jovens acham assim, para algumas pessoas é tão simples entrar para a universidade, né? Seja ela pública ou federal, né? Aliás, Hum, pública ou privada, né? Óbvio, para público é bem mais complexo. E se a pessoa realmente quer ingressar em uma universidade pública, ela precisa saber que ela tem que se dedicar, né? Então, você se dedicar, vai nos estudos, e às vezes tenta, na primeira não consegue, tenta de novo, né? sim, Para alguns cursos são mais complexos ainda, né? Devido à sim, quantidade de vagas, né? é. Disponíveis, e mesmo assim você não desistiu, insistiu, e, né? Não é fácil, especialmente porque tu vê os seus colegas do colégio já no segundo ano da faculdade e tu ainda está fazendo pré-vestibular. Claro, tem faculdades que é mais difícil, por exemplo, medicina, né? Eu, Uhum, no meu caso, foi mais pela mudança e mais por ter desmaiado na prova, mas eu estudei muito. Eu também não vim de um colégio que preparava muito para uhum. o vestibular. A maioria dos meus colegas acabou fazendo particular também. Não é um desmerecimento, claro, mas eles Sim, escolheram. E eu queria, porque queria fazer federal, então, claro, eu tive que me dedicar um pouco mais, estudar um pouco exato, mais. exato, isso mesmo. E é você querer algo e fazer por onde, né? Não é, eu quero, mas não dá e larga de mão, né? Você se Exatamente, empenhou para realizar o seu desejo, o seu sonho. Bacana, isso verdade. mesmo. E como foi seu processo para a obtenção das certificações para trabalhar especificamente em navio cruzeiro ou no iate? Não sei se as certificações são as mesmas. Uhum. Bastou você ser formada, graduada em administração ou precisou realmente de alguma coisa extra para esse tipo de trabalho? Não, na verdade, para fazer a certificação, que se chama STCW, não precisa ser graduado em nenhuma universidade, não está relacionada com estudos. Pode ir também depois do high school, que termina o colégio, não tem problema. Eu acho que o que seria importante é ser maior de 18 anos, ou para as empresas americanas mais de 21 anos, né? Claro, porque é a idade legal de ser adulto. Eu fui para Curitiba no meu primeiro curso, porque ainda não existia em Florianópolis, e eu fiz o curso em Curitiba em maio de 2015. É uma semana de curso para aprender mais sobre as leis marítimas, ah, e também na questão de resgate, salvamento e situações que tu pode viver, né, no dia a dia de um cruzeiro. São 3 semanas de teoria, três dias de teoria, 2 dias da parte de resgate e salvamento. Também tem uma prova física, digamos, que a gente tem que pular na piscina, tem que fazer alguma, alguns exercícios, assim, de caso, né, aconteça alguma coisa, você precisar ser resgatado. E depois disso aí ganha o certificado. É o mesmo para iate. Eu acredito que seja o mesmo no mundo inteiro. Eu nunca tive problema com meu certificado brasileiro para trabalhar em iate. Eu usei o mesmo, inclusive. E fora isso, não, o que precisa mesmo é ter o dinheiro para pagar o certificado, esperar o tempo necessário. E aí, para, né, claro, para trabalhar em cruzeiro, falar inglês Uhum. é o mais importante para trabalhar em iate também. É isso aí. No Brasil, né, também é importante que se fale fluentemente, né, o inglês e, né, lógico, valoriza mais ainda o currículo se também souber outros idiomas, mas o inglês é Sim. imprescindível, né? Sim, hoje em dia sim, é. Uhum, certo. No caso, o ingresso e a certificação para trabalhar em cruzeiros e iates é o mesmo em todo mundo ou tem diferença do que é exigido no Brasil? Não, é o mesmo em todo mundo. Uhum. Tem uma legislação, então, que serve para Sim, todos os países, tá?
E quais eram as suas principais atividades quando você trabalhava em navios de cruzeiro? As funções eram as mesmas em cada empresa que você trabalhou? Eram cargos diferentes? Eram os mesmos? Como que era isso? Então, a cruzeiro e iate é bem diferente. Em cruzeiro eu fui para trabalhar em restaurante, então eu era garçonete e eu só trabalhava no restaurante. Então a gente tinha os horários do dia, né, que já eram pré-definidos. E aí, sim, era sempre a mesma coisa. A única coisa que mudava, assim, mais regularmente, eram os passageiros que tu ia estar atendendo, né? E claro, o itinerário, onde é que lugar do mundo tu ia estar. Os contratos eram de 7 meses, 7 a 8 meses, e trabalha todos os dias, não tem dia de folga, não tem férias, e normalmente trabalha de 10 a 12 horas por dia, vamos dizer assim. Em iate, por ser diferente em questão de tamanho do navio, ah, vai depender do tamanho do navio, exatamente, porque se é um navio pequeno, digamos de 30 a 40 metros, vai ter de 5 a 8 tripulantes, e aí quando a gente trabalha internamente, que é chamado stewards, aí a gente vai fazer um pouco de tudo, serviço, limpeza, a limpeza das facilidades da tripulação também, e aí tem o pessoal que trabalha no exterior, que vai limpar o deck, que vai cuidar da questão de dirigir o barquinho menorzinho com os passageiros de um lado para o outro. Então, são coisas diferentes. Porém, é um pouco de tudo. A gente se ajuda também muito, quem trabalha, né, na parte interior, na externa, tem que se ajudar muito, porque normalmente é muito mais trabalho. Do meu ponto de vista, foi muito mais trabalho do que quando eu trabalhava em cruzeiro. Entendi. Então, você achou mais complexo o trabalho do iate do que no cruzeiro? Com certeza. Uhum, tá. E a sua função, enquanto funcionária de um cruzeiro, era garçonete, e no Uhum. iate? Era stewards, que O seria que que seria equivalente? quase que a mesma coisa, mas é no geral, tipo uma empregada doméstica, basicamente. Ah, entendi. Mas Uhum, em vez de estar fazendo só serviço, eu também fazia limpeza, né, e fazia uhum, serviço. Claro, servia as comidas, tal, limpava a mesa, esse tipo de coisa. uhum. Que bacana. Lavava roupa, Você vê, passava né? ferro. Aham, interessante. Você vê, né? Às vezes as pessoas têm a ideia de que eu tenho um nível superior, eu já vou chegar numa empresa com um cargo de diretor, de presidente, Não, né? E você chegou como garçonete, trabalhou como serviços gerais, né? Para poder conseguir um nível um é pouco maior, né? é simplicidade, né, porque, Isso. em cruzeiro tinha muita gente que tinha MBA, que tinha mestrado, doutorado, PhD, mas Uhum, que estava lá por questão de dinheiro, às vezes estava lá por questão de querer fazer alguma coisa diferente, de viajar o mundo também, porque tem muito disso, né. Todo dia tu tá num lugar diferente, às vezes lugares que tu nunca ia pensar em viajar, ou mesmo que tu tenha um dinheiro muito bom, ganhe muito bem no Brasil, às vezes é tão caro morar no Brasil que tu não consegue juntar dinheiro para ir em algum lugar. Ou mesmo por questão de férias, né? Só os 30 dias. uhum. Então, tem que ter muita simplicidade. Não dá para chegar lá, porque todo mundo está no mesmo barco, literalmente, né? Sim, Então não dá para chegar lá dizendo assim, eu me formei nisso. Mesmo porque se eu for dizer para um indiano, um americano, que eu me formei na Federal de Santa Catarina, ninguém vai saber o que que é. exato. É. Então, Como você avalia o mercado de trabalho no momento, para que as pessoas invistam em profissões, tanto para atuar em cruzeiros quanto em iate, por exemplo? Eu não sei se você tem noção de como está o mercado de trabalho nessa área no Brasil, né? Já que você trabalha no exterior no momento. Você tem uma ideia? eu tenho uma ideia, assim, mais ou menos, porque tem alguns amigos tentando outra vez. Eu sei que na época da pandemia fechou muito, né? Muita gente foi desembarcada, voltou para o Brasil. Tem muitos amigos que eu acompanho, tá, no Instagram. E eu sei que agora voltou, acredito que já tenha voltado 100%. E eu também sei que as agências que eu me inscrevi na época, em 2015, também já estão contratando de novo. Tem algumas empresas a mais do que na época que eu fiz. Tem menos cruzeiros indo para o Brasil do que na minha época, porque
quando um cruzeiro vai para o Brasil, 30% da população precisa, dos trabalhadores a bordo precisam ser brasileiros. Então, claro, aí se um navio está indo para o Brasil, vai ter muito mais brasileiros, né? Por questão do idioma e tudo mais. Sei. É, que eu saiba, agora tem menos empresas indo, mas tem muita oportunidade de mercado, com certeza. Iate, eu não indicaria tentar iate antes de ter experiência em cruzeiro. Eu acho que Uhum. começar em cruzeiro é muito mais organizado Certo. e te faz ter, assim, aquele conhecimento inicial que precise também. É mais certo, sabe? É mais você estará aqui por todo esse período de tempo, claro que se não fizer nada errado, porque dentro do cruzeiro também tem suas leis, né? Suas Uhum. regras, digamos assim. Então, eu acho que como eu fiz e como vários amigos meus que foram para iate também fizeram, né? Que foi começar em cruzeiro, te dá muito mais resiliência também, de porque é trabalho duro, né? Tu tá lá em pé, caminhando, 10, 12, 14 horas por dia. Às vezes tu mal tem tempo de parar e comer alguma coisa. E se tu for direto para iate, já trabalhando 14, 15, 16, 17, 18 horas por dia num dia só, sem sentar nenhum minuto, vai ser bem mais difícil, com certeza. Uhum. E o público também, o de iate, parece ser mais exigente, né? Não sei se é impressão minha, mas É, geralmente quando se tem a possibilidade de pagar mais, você exige por um serviço de mais qualidade, não sei, talvez é. se tem essa, como é que eu posso dizer? Essa associação, né? Lógico, qualquer serviço, seja gratuito ou pago, deveria ser de excelência, mas me parece que um público assim seja um público mais exigente, os que podem pagar mais, né? Não é só questão de ser exigente, claro. Quando eu falo em arte, eu estou falando que eu trabalhei para ex-ministro, para família real, para bilionários, sabe? Entendi. Gente famosa, famosa no mundo inteiro, sabe? Então é outro nível, claro, com certeza. É gente que está acostumada com outro nível de serviço. Cruzeiro é mais acessível para a maioria da população. Então, assim, tem muita gente que vai para uma semana, né? Fazer ali um cruzeiro pelas ilhas do Caribe, muitos americanos fazem isso, ou também tem cruzeiros pela costa brasileira. É muito mais acessível financeiramente. E eu vou falar um pouco de números, assim, tu pode pagar em um cruzeiro de 7 dias, pode pagar 1.000 euros, 2.000 euros, mas para alugar um iate por 7 dias, você vai pagar 600.000 euros, sabe? Então, claro, é luxo e é comercial, digamos Uhum, assim. Então, um serviço que tu vai encontrar em iate, tu não vai encontrar em cruzeiro. uhum, Então, por isso que tem tanta diferença. Também porque em iate, sim, né, eles já vão ter um livro com todas as especificações do que eles gostam. É tudo mais pessoal, e na parte de cruzeiro é tudo mais geral, né? Todo mundo recebe o mesmo serviço, todo mundo recebe a mesma comida e tal. uhum, é verdade. Ah, o que costuma ser exigido assim, na contratação de profissionais nessa área, tanto de cruzeiro quanto iates, além do inglês, independente da área de serviço, né, do cargo, da função, tem alguma exigência que seja comum a todos? E pelo que eu vi, eles exigem um pouco de experiência, né? Então eu tinha um pouquinho de experiência como garçonete, tinha trabalhado no restaurante de sushi, tinha trabalhado em beach club lá em Floripa, coisa assim. E aí também na entrevista, o que é muito importante, se tu for fazer para uma área, tipo, por exemplo, para trabalhar no restaurante, né? Eu indicaria já entrar no site da empresa, já olhar os menus, o cardápio que eles vão ter, né? Estudar, porque pode ser que eles perguntam realmente, né? Eles perguntam de vinhos, eles perguntam de molhos, molho que acompanha salada, ou que molho que vai acompanhar a carne, esse tipo de coisa também é importante saber quanto tá trabalhando em restaurante e também quando for trabalhar na parte de limpeza também, com certeza vai ter algumas perguntas específicas para essa área. Como costuma ser o contrato de trabalho dos profissionais que trabalham em cruzeiros e iates? Então, um pouco depende da companhia. Tem companhias que fazem contratos de no máximo 4 ou 5 meses,
Na companhia que eu trabalhei, foram de 7 a 8 meses na área de restaurante, né? Então, você teria uns 7 meses, 8 meses de contrato, você desembarca, normalmente tem 2 meses e meio de férias, e aí, quando você desembarca, já tem a data de embarque para o próximo, já sabe que navio que você vai embarcar, se for continuar com a mesma companhia. E para iate, aí vai depender, porque tem 3 tipos mais ou menos de contrato. Tem o temporário, que é só para a temporada de verão, porque tem muitos iates que acabam que no inverno não são usados, então precisa de menos tripulação. Tem o do ano inteiro, porque tem alguns iates que fazem a temporada europeia, depois fazem a travessia para os Estados Unidos e continuam a temporada lá. E também tem contratos, mas aí são para outras posições, como engenheiro, enfim, que podem ser 2 meses trabalhando, 2 meses de férias, 2 meses trabalhando, 2 meses de férias, ou 4 meses trabalhando, 2 meses de férias, depende do iate, né? Tem vários estilos diferentes. Quando você tem um contrato anual, é mais ou menos como seria ter uma carteira de trabalho assinada, né? Então, não tem carteira de trabalho assinada, mas se você tem contrato anual, claro, eles podem te demitir a qualquer momento, e normalmente a demissão é assim, um dia para outro, eles vão te desembarcar e bye-bye. É, às vezes eles vão te pagar passagem de volta para o teu país. Se tu for europeu, eles vão te largar em qualquer porto da Europa e é isso aí, você que se vire. E aí na questão do anual também ganha férias de 30 dias. Uhum. Essa também é uma realidade no Brasil? Eu não sei como é que seria no Brasil, porque eu não sei de iate no Brasil, não sei se tem iate suficientemente grande para ser chamado de iate no Brasil. Nunca vi isso, porque eu acabei trabalhando só aqui no Mediterrâneo mesmo. Uhum. E na questão de cruzeiro, aí é válido para o mundo inteiro, são as mesmas leis. Certo. Que habilidade você considera imprescindíveis para alguém que deseja trabalhar entre cruzeiros e iates? Paciência, resiliência, organização, especialmente, porque é muito trabalho, então tem que ser uma organizada, tem que ser uma pessoa ligada, não pode ser devagar, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se for trabalhar em cruzeiro, você vai ter 5, 6 mesas ao mesmo tempo, às vezes em tempos diferentes, tipo, uma mesa já está com com a entrada, a outra acabou de chegar, a outra já está na sobremesa, então, tu não pode esquecer de ninguém, tu tem que prestar atenção, aí tem que fazer, claro, não só servir e tirar ordem, né? Tem que limpar a mesa e preparar para as próximas pessoas que estão vindo. Se for trabalhar em arte, tem que ter muita força física, claro, em cruzeiro também, mas em arte, não é só o que está acontecendo em um ambiente, você tem que prestar atenção no que está acontecendo em todos os ambientes. Então, a gente também usa um tipo de rádio que a gente se comunica para ficar dizendo assim, principalmente se o dono estiver a bordo, né? O dono está indo de um lugar para outro, o dono está fora do iate, o dono está voltando para o iate, porque aí a gente precisa saber, porque em caso ele esteja voltando, a gente precisa estar lá preparado no deck com toalhinhas para eles limparem as mãos e o rosto e coisas assim do gênero. Então, claro, como eu disse, né, é outro nível de serviço, mas eu acho muito, muito importante ser organizado, resiliente e assim, ó, aceitar e entender que você vai tá trabalhando com gente de outros países, com outras culturas, que o dono do iate vai ser alguém de outro país, com outro idioma, com outras culturas, e não sair julgando os outros pela cara que eles têm. Assim, né? Como é muito comum a gente fazer, já olha alguém, parece que a pessoa foi tudo fácil na vida, mas tu nunca sabe a história, né, da pessoa, tudo que ela já passou, tu não sabe qual é a religião, ou o quanto que aquilo influencia ou não, tu não sabe se alguma coisa pode ser normal para você, mais ofensivo para outra pessoa. Então, principalmente em cruzeiro, que tu vai estar trabalhando eu trabalhei no cruzeiro que tinha 84 nacionalidades a bordo, só de tripulação. Então, assim, ó, qualquer coisa que tu faça, que, sei lá, no Brasil pode ser uma coisa comum, pode ser ofensivo para alguém que tem uma religião diferente, que tem um costume diferente, sabe? Então, assim, ou se alguém faz alguma coisa que tu não entende, não sai já julgando, porque a pessoa é grossa ou isso ou aquilo. Pode ser que para ele seja um normal. Então, tem que ter, né, cabeça muito aberta e aproveitar para aprender, aproveitar para entender. É a melhor fase da vida, assim, para mim, pelo menos foi, né?
porque eu também acabei indo morar na Arábia Saudita, então são costumes completamente diferentes, sabe? Principalmente quando você é mulher naquele país. Então, tipo assim, ó, se prepara, tu vai ver muita coisa diferente, muita coisa que tu não tá acostumado, vai passar por muitas situações que tu nunca imaginou que passaria na vida. Então, seja forte, respire fundo e continue. Não é fácil, mas eu olho, né, hoje em dia, que eu tenho 32 anos, quase 33, e eu olho nesse período que eu passei na minha vida, dos 25 aos 29, dos 24 aos 29, e eu fico admirada com tudo que eu passei, com tudo que eu vivi, todos os países que eu fui, né, alguns países que eu vivi, os idiomas que eu aprendi, as amizades que eu fiz, que levo até hoje. É legal, assim, poder ir para algum país e saber que tu conhece alguém lá e ver aquela pessoa de novo depois de tantos anos. Então, é um momento muito bom para aproveitar e também para juntar dinheiro. Uhum, sim. É interessante duas coisas que eu percebi na sua fala. Uma é com relação à maturidade, né? Eu percebo que, mesmo com pouca idade, você adquiriu muita maturidade nesse processo, né? Nesses processos que você viveu de trabalho. E hoje em dia, os jovens, pelo menos no Brasil, né? Não sei se no exterior a realidade é a mesma, mas os jovens eles fogem daquilo que é difícil. Ah, difícil não é para mim, né? Ah, tá. Vamos botar assim, estão me ofendendo, não é para mim. Tudo bem, não é confortável viver situações que nos desafiam, que muitas vezes nos É, deixam até tristes, mas tudo isso nos ensina a ser resiliente, né, como você bem disse, e gera muita maturidade, né? Então, assim, se a pessoa tem um objetivo, tem um foco de realmente obter experiência em outro idioma, de conhecer outras culturas, de juntar dinheiro, né? A pessoa precisa compreender que as dificuldades vão vir em qualquer profissão, em qualquer realidade, em qualquer contexto, em qualquer país, e se é aquilo que ela quer, ela tem que seguir adiante, né? Lógico, vai ter momentos que ela vai pensar em desistir, né? Quem nunca pensou em desistir? Mas sim. focar no objetivo principal, né? E seguir adiante, assim como você conseguiu superar as dificuldades e conquistou, né, aquilo que você tinha como objetivo maior. Muito Eu legal. acho que é importante também ter um plano, né? Eu tive o meu plano assim, eu quero ficar no máximo 5 anos, quero aproveitar para viajar quando eu estiver de férias, então eu juntava dinheiro e aí viajava, juntava dinheiro e viajava. Eu tenho a sorte de ter sobrenome italiano, então eu pude tirar minha cidadania. Aí eu fui procurar por todos os documentos, né? Pagar pela assessoria, e tal. Fui morar na Itália para tirar a documentação. Porque eu já sabia, depois de um ano morando fora, que eu não queria mais voltar para o Brasil, que eu queria ficar pela Europa. Então, claro, a documentação te ajuda muito. E eu fiz o meu plano exatamente do jeito que eu tinha planejado em 2015. Eu pensei, vai ser os 5 anos, eu fiz os 5 anos, claro, eu não sabia na época que eu trabalharia em iate, então Uhum. foram 2 anos de cruzeiros e três temporadas de iate, então, né, fechando 5 anos aí o total. E eu parei exatamente antes da pandemia. Também aí foi um pouquinho de sorte, porque eu conheci o meu namorado, que é austríaco, por isso que eu moro na Áustria. Eu conheci ele quando estava viajando na Tailândia, estava de férias na Tailândia. E aí vim para cá, gostei, fiquei, peguei um apartamento, porque fazia 5 anos que eu não tinha um endereço fixo, estava cansada. E aí depois veio a pandemia, então eu tive sorte, né, por estar morando aqui, que realmente foi difícil, mas assim, o povo respeitou muito, né, não teve problemas econômicos nem nada. Então, às vezes tu insiste tanto na vida, né, passa por tantas dificuldades e aí finalmente em algum momento a coisa boa vem para ti, e aí tu pensar que bom, tudo que eu fiz valeu a pena. Uhum, com certeza. E o outro ponto também que me chamou a atenção na sua fala relacionada às habilidades, ao perfil, né, que você considera adequado para trabalhar com isso, me chama a atenção que parece que puxa um pouco mais de uma pessoa que é ativa, né? Então, existem atividades profissionais que exigem um pouco mais daquelas pessoas que gostam mais de rotina, daquela coisa mais fechadinha, Hum, mais certinha diariamente. Tem aquelas que são mais ativas, mais
com atividades mais diversificadas, né? Então, quando a gente escolhe uma profissão, é bem importante a gente fazer esse tipo de associação, porque isso diz um pouco sobre quem nós somos e sobre o tipo de serviço que a gente quer trabalhar, né? Não basta achar com bonito. certeza. Tipo, eu acho bonito trabalhar É, em cruzeiro, em iate, ou seja lá o que for, mas eu tenho perfil para isso, né? Eu é, acho bonita a profissão de bombeiro, mas eu tenho perfil para isso, né? Isso tem sim, que ser avaliado. sim. É, com certeza. Uhum. Uhum. As atividades de trabalho que você realiza trabalhando tanto em cruzeiro quanto em iate, na maior parte do tempo, são realizadas de forma sentada, em pé ou andando. No caso, isso independe da função, ou em todas as funções tem uma tendência maior em uma dessas três Ah, possibilidades. então, em cruzeiro vai depender muito da tua função, porque em cruzeiro não é só restaurante e cabines para limpar, mas também tem todo o pessoal que faz parte do administrativo, né? Então, a bordo você vai ter RH, você vai ter um hospital pequeno, você vai ter o pessoal do financeiro, vai ter toda a parte administrativa, vai ter até no restaurante, né? Vai ter quem é o maître d', quem é o gerente, quem é o gerente da parte de comidas e bebidas, o gerente geral do restaurante ou de todos os restaurantes que vai ter a bordo. Então, aí, claro, aí vão ser pessoas que vão estar sentadas, mas na maior parte do dia tem o capitão que vai estar lá em pé na ponte de, não sei como é que chama em português, na ponte de comando. Uhum, Então, tem os engenheiros que vão estar andando para lá e para cá só para olhar se está tudo certo, né? Mas quem vai estar trabalhando em restaurante, quem vai estar trabalhando na parte da animação, que vai estar fazendo as danças e as atividades com criança, né? Tem a parte de recreação também, que é a galera que cuida das crianças que estão a bordo, que os pais vão lá, deixam para elas, né, brincar, fazer atividades, assim, se entreter, coisas assim. Então, todo mundo é diferente. No restaurante, eu andava. Quando eu trabalhei no maior navio do mundo, né, no segundo navio que eu trabalhei, eu andava uns 10 quilômetros por dia, tranquilo. E eu nem digo só precisa ir dentro para de viagem, academia. só dentro do cruzeiro. É muito subir e descer a escada, muito, muito ficar em pé, horas em pé. Às vezes você fica 6, 7 horas sem sentar. Então, assim, nas primeiras semanas o corpo sente muito, né? Mas aí depois se adapta. Se Uhum, adapta, costuma carregar as coisas pesadas. E lá é assim, ó, não importa se tu é menina, se tu é menino, se tu é forte, se tu é, se tu é fraco, se tu é baixinho, se tu é alto, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, tu vai ver menininhas mulheres, né, menores, assim, de estatura menor, carregando uma bandeja desse tamanho com 20 pratos, e tu vai ver um homem de 2 metros de altura, fortão, carregando a mesma bandeja. uhum. Uma pergunta extra, vamos colocar aqui um bônus. Você chegou a fazer algum curso, ainda que livre, um cursinho assim extra, específico assim de garçonete, de algo relacionado a restaurante, ou foi na prática mesmo? Aí você conseguiu a vaga de emprego e lá mesmo eles se disponibilizaram de te ensinar? Como foi essa questão? É, eu não fiz nenhum curso, como eu disse, eu já tinha trabalhado algumas vezes, assim, mais de freelance e tal, em Floripa. Mas a primeira semana é mais treinamento, então eles vão te colocar no restaurante que está com menos gente, né? E aí tu vai ficar com alguém que já é experiente e a pessoa vai te ensinando onde achar as coisas, como fazer, passo a passo, né? A rotina toda, porque não é, como eu disse, não é só chegar na mesa, tirar a ordem, né? É tudo, é arrumar a mesa, trocar a toalha, colocar, fazer o setup todo dos talheres, dos copos. E são coisas que realmente a gente no Brasil não é acostumado, né? Pelo menos não da família que eu vim a ter 3, 4 sets de talheres na mesa, sabe? Principalmente em arte, que tem todos aqueles talheres, que tem toda aquela decoração, tem toda aquela muvuca na mesa, né? Para servir um prato. Uhum, Então, é bastante treinamento. Eu acho que para arte, se você for querer sem experiência, é melhor fazer cursos ah, de limpeza básica, de serviço, né, no fine dining, que é entendi. chamado. Isso daí aí ajudaria.
Mas no meu caso, como eu vim de cruzeiro, aí só precisei adaptar, né? Porque a base já era a mesma, e aí eu aprendi um pouco mais. Certo. Mas de qualquer forma, ainda que como freelancer, você teve alguma experiência, né, como garçonete, então Sim, você também não foi totalmente crua. Isso é importante também para as pessoas que querem sim, entrar, né, ter uma, pelo menos um mínimo, né, até que bem pequeno, bem básico, sim, mas é, alguma experiência, né, para não ir sim. crua, porque o negócio lá tem uma rotina muito grande, né? Se você for É. muito crua, você pode ter a sua dificuldade ampliada, né? Ah, sim, eu acho que se tu tivesse trabalhado num hotel, num hostel, qualquer lugar relacionado à área de turismo, vai ajudar bastante. Como costuma ser a escala de trabalho dos profissionais que trabalham em cruzeiros e iates? No caso, quando eu falo de escala de trabalho, é, é o tempo que você está ali embarcado, mas acredito que não seja 100% do tempo, né? Tem os tempos de trabalho, os tempos de folga, né, de descanso, e Sim, como funciona o tempo de estar embarcado e o tempo de estar em casa livre. sim. Ah, é mais ou menos o que eu já disse, então, normalmente na questão do restaurante, né? O restaurante vai abrir para café da manhã, almoço e janta, então você pode estar escalado para o café da manhã e janta, ou para o almoço e janta, ou às vezes até você faz os três, mas aí em menos tempo, porque no final todo mundo vai trabalhar mais ou menos no mesmo horário. O restaurante vai fechar quando todos os passageiros estiverem fora do restaurante, né? E aí, claro, tu vai ter pelo menos um período do dia que vai estar livre para poder sair, para poder relaxar, dormir, fazer o que quiser. E em iate, daí não tem. Se os passageiros estão a bordo, aí você vai estar 24/7, toda hora, todo dia, na função. Até inclusive, assim, ó, se a, a, o iate for ter que viajar durante a noite, né? E a gente tem que puxar a alavanca e tal, e fazer todo o procedimento, né? De sair de um porto, de sair de algum lugar. Toda a tripulação tem que estar acordada ajudando. Então pode ser no meio da noite, pode ser a qualquer hora. Aí um pouquinho mais difícil. Certo. Então, digamos, você pega um contrato de 7 meses, né? 7 meses você vai estar ali ou não? Qual o período Sim, dentro de 7 meses embarcado, então, direto? sim, sim, Entendi. exatamente. Ah, aham. Então, não tem uma escala de folga, de descanso definida, porque a qualquer momento você pode ser selecionado para estar ali na ativa? Não, em cruzeiro você vai trabalhar todos os dias. Não vai ter folga, a menos que você fique doente, claro, ou se machuque, alguma coisa assim do gênero, né? Se você se machucar muito, inclusive que não possa fazer o tratamento a bordo, eles vão te mandar para casa, né? Vão pagar o teu tratamento médico e tal. Mas se você tá por 7 meses, você vai trabalhar todos os dias durante esses 7 meses, e aí, como eu te disse, a cada 15 dias tem uma escala diferente, né? Ou trabalha manhã e noite, ou trabalha meio-dia durante a tarde e da noite. E aí, o que tu tem de folga são os horários, né? Hum, Às 8 horas você vai precisar para dormir, quando conseguir tiver 8 horas para dormir. E às vezes aí tu tem de manhã ou de tarde para relaxar, para sair. Entendi. E aí a pessoa usufrui de folga, então, integral após esses 7 meses de contrato, né? E aí ela É, fica ali totalmente livre até pegar um novo contrato. isso, isso, Legal. exatamente. Se encaixa bem com cada tipo de estilo de trabalho, né? Que a pessoa almeja, né? Objetivo de vida financeiro também. Exatamente. Que condutas são adotadas para a segurança do exercício profissional em navios e iates, a fim de evitar risco físico, químico e biológico? Tá, tem muito treinamento. A primeira semana que tu vai estar a bordo no cruzeiro vai ser mais treinamento do que qualquer outra coisa, porque principalmente no restaurante, né, a gente vai trabalhar, vai limpar também o restaurante e vai ter alguns químicos lá que a gente vai ter que saber o que que usa primeiro, segundo e terceiro. Tem muito na questão da separação de comida, né? Então a gente normalmente vai ter dois lugares, um que é para botar os pratos sujos e outro para colocar as coisas limpas, para não misturar, para não ter intoxicação, cross-contaminação.
Então, isso também tem treinamento, inclusive tem treinamento mais de uma vez durante um contrato de 7 meses. E fora isso, deixa eu ver, em iate não tive tanto, porque a gente já vem com os certificados. Então, os certificados já dizem que você sabe como lidar com aquilo, né? E se tiver alguma coisa especial, eu acho que é o mais, assim, o mais relevante também, assim, é a questão de salvamento, né? No caso, precisar fazer uma evacuação do navio, ou do iate, em caso de fogo, em caso, né, de algum acidente, aí tem treinamento toda semana. Em cruzeiro tem treinamento toda semana, em iate mais ou menos uma vez por mês, para saber as rotas de saída de emergência, para saber exatamente o que tem que fazer, né? Quando você trabalha no maior cruzeiro do mundo, que tem 9.000 pessoas a bordo, você tem que fazer a evacuação inteira do navio em 45 minutos. Então, a tripulação tem que ser muito bem treinada, porque ninguém quer que aconteça o que aconteceu aquela vez, né, com aquele navio que caiu ali na Itália, né? Não vou mencionar, porque todo mundo já deve saber, mas é por isso que eu sempre digo que eu não tenho medo nenhum de estar trabalhando em cruzeiro, né? Não tinha, porque a tripulação é tão bem treinada e a parte de equipamentos e salvamentos, né, são sempre verificados, está sempre tudo em dia, tudo sempre certinho, tem mais do que o suficiente para todo mundo. Então, assim, se acontecer alguma coisa, você pode ter certeza, né, que vamos fazer toda a evacuação, que vai estar todo mundo salvo. Uhum. Eu estava dando uma estudada bem superficial a respeito das áreas que se trabalha em navios, Uhum, de forma geral, mas que não são vinculadas à Marinha do Brasil, né? E uhum, aí eu vi que tem algumas áreas de trabalho vinculadas a algumas categorias na Marinha Mercante, outras na offshore e outras de portuário, né? A de cruzeiros e iates, até onde eu vi, pertence ao grupo de offshore, né? uhum. E aí, conversando com um rapaz que trabalha em treinamentos dessa área, ele me disse que algumas áreas são obrigatórias, por exemplo, um curso chamado salvatagem. Aí, no Uhum. caso, então, esse curso não é obrigatório para todas as funções. Então, por exemplo, no seu caso, era mais um treinamento mesmo, uma questão de noção básica, não era um curso que exigisse É. antes de entrar para trabalhar, né? Sim, é o básico. É realmente o básico, é o básico que tem várias empresas, inclusive, que exigem, né, ou que dão para os empregados. A empresa que eu trabalho aqui também dá essa opção de ter esse treinamento. O meu ainda é válido, inclusive, então por isso que eu não fiz. Mas eu acho que é muito importante também para a tua vida no dia a dia, porque se acontece alguma situação, né, um acidente de carro no meio da rua, que tu, sei lá, alguma coisa que tu vai querer ajudar alguém, é bom ter noção do básico que tu vai precisar para fazer naqueles primeiros momentos, né? Em cruzeiro aconteceu da gente entrar numa tempestade e duas janelas explodirem, começar a entrar água no cruzeiro, e aí eles chamam, né? Tem todas as notificações sonoras, que são códigos, aí tu tem que saber, né? Claro, eu não vou ficar dizendo aqui, mas são os códigos que tu aí já sabe o que está acontecendo. Se for um, pode ser alguém se machucou, ou se for outra coisa, pode ser que tenha tido um incêndio, ou um acidente. E tem as equipes que são treinadas para cada um desses códigos, né? Então, claro, todo tripulante tem que aparecer e ajudar em caso seja preciso, mas o capitão vai avisar. Então, no nosso caso, aquela vez, foi só a equipe de salvamento, né? Que foi e fez a evacuação do terceiro deck, que foi onde entrou água. E aí, como a cruzeiro tem porta que corta fogo e porta que corta água, né? Em todos os andares, então eles isolaram aquele andar para a água não espalhar para os outros andares, claro, né? Por questão de segurança. Depois de evacuar todo mundo, né? De mandar para as facilidades médicas e a equipe de médica tal, né? Que a gente tem a bordo vir. Então, mas tem um pessoal que é mais treinado para lidar com situações de fogo, de acidente, né, e tudo mais, ou situação médica, e aí o restante da tripulação vai mais ajudar na questão de indicar onde as pessoas têm que ir, ou quais botes elas têm que entrar. Então, a gente tem que saber muito do cruzeiro em geral, né? Que deck você tá, que deck a pessoa tem que ir, que deck que vai estar o bote salva-vida, onde que vai encontrar os coletes e
as rotas de escape, os sinais de emergência, esse tipo de coisa assim, extintor de incêndio, né? Esse tipo de coisa a gente tem que saber. Que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de trabalhar em navios de cruzeiro e iate, mas no momento não tem experiência nenhuma, realmente quer iniciar essa jornada para ingressar nessa área de trabalho? Ah, eu diria, primeiro, vai trabalhar em um restaurante, em hotel, em club, qualquer coisa assim na área da hotelaria, para aprender um básico, né? Claro, quem sabe até ali começa em um hotel mais simples, vai para um hotel que é um pouco já mais alto nível, né? Já aprende bem mais. E vai aprendendo inglês. Vai aprendendo inglês até o momento que eu diz assim, ó, sei suficiente para passar numa entrevista. Se tu for querer aplicar, já olha a área que tu vai querer aplicar, já pesquisa o que eu tenho que saber para essa entrevista. Olha canal no YouTube, blogs, tem várias informações hoje em dia, né? Na minha época não tinha tantas, mas hoje em dia tem livro, tem várias coisas assim, para realmente entender o que é, para não também perder tempo da tua vida estudando e trabalhando e fazendo curso para ir em cruzeiro, chegar lá em uma semana e perceber que não é aquilo que você quer. É difícil, não é para qualquer um, tens que ter muita resiliência, como eu disse antes, tem que fazer muito esforço, mas vale a pena. E eu acho assim, ó, hoje em dia, quando eu olho por tudo que eu passei, eu penso só nas coisas boas, sabe? Nos amigos que eu fiz, nos lugares que eu visitei, nos passageiros maravilhosos que eu conheci na minha vida, que eu ainda tenho contato no Facebook, no Instagram, e tudo isso onde me levou. E conheço muita gente que tem um passado bem diferente, e hoje em dia eu posso dizer que eu tenho aqui meus 33 anos, não me arrependo de nada, que acho o máximo tudo que eu vi e fiz e vivi. E não desiste no primeiro tombo, não desiste na primeira vez que tu cai de uma escada, levanta e segue em frente, sabe? Vai doer, vai machucar, mas no fim vai valer a pena, economicamente falando, principalmente. Eu também vim de uma família bem simples, eu não ganhei nada de mão beijada na minha vida. Por mais que eu pareça, né, que ganhei tudo fácil, nada foi fácil, foi muito suor, foi muito estudo, muita dedicação, muita paciência, muito engolir sapo. Então, mas também foi muitos lugares incríveis, foi muita gente incrível na minha vida e é aquele negócio, né? A que se faz, a que se paga. Então, se você faz o bem, uma hora você vai receber o bem, vai receber na hora que tu menos esperar, acredite. Iate não foi fácil, sabe? Não foi assim, eu cheguei lá, já encontrei um iate, já foi tudo maravilhoso, tudo lindo, já estava ganhando milhões por mês. Não, não foi assim. Foi primeiro iate foi ruim, o segundo iate foi ruim, o terceiro iate foi ruim, até que eu encontrei um que tinha uma galera legal. E aí a temporada terminou, aí voltei para cruzeiro, e aí voltei para iate, aí voltei para Brasil, aí quis desistir de tudo, e aí não consegui mais me adaptar para o Brasil, voltei de novo, sabe? Então foram 5 anos que eu estava para lá e para cá, para lá e para cá. Até que finalmente no último contrato, no último ano, eu trabalhei num iate sensacional, tripulação sensacional, todo mundo super legal, todo mundo se ajudava, a gente saía junto, a gente fazia tudo junto, sabe? Foi 3 meses e meio maravilhoso. E aí já não foi mais nem só pelo dinheiro, claro, o dinheiro vem, né? Muito bem, muito obrigada. Na base de muito esforço, mas a equipe é tão legal que fazia tudo valer a pena. E aí depois, quando eu decidi que já não voltaria mais, né, também por questão de pandemia, não voltei, ah, eu não tive nenhuma sensação de que perdi alguma coisa, ou deixei passar alguma coisa. É um pouco difícil voltar à vida normal, né, de se adaptar à rotina normal. Eu tive muita sorte aqui, né, de encontrar emprego na minha área sem falar o idioma, porque quando eu mudei para cá eu não falava alemão. Trabalho numa empresa muito boa, mas vai, aos pouquinhos a gente se adapta, né? Aos pouquinhos a gente se acostuma a não acordar todo dia num país diferente, acordar sempre com a mesma vista.
Mas vale a pena, não desiste, sabe? Se é isso que você quer, se você tem um objetivo, coloca na tua cabeça. Você quer sair do Brasil, coloca isso na tua cabeça. Você quer melhorar de vida, coloca isso na tua cabeça. Eu, hoje em dia, tenho a oportunidade de poder ajudar meus pais. Então, para mim, isso é, sabe, não tem preço. E poder morar aqui legalmente também, né? Porque eu consegui tirar meu passaporte. Poder ter uma vida que não tem problemas financeiros. Valeu a pena. Que bacana. Nós estamos chegando ao final e eu quero te dizer, Karen, que realmente a nossa conversa foi emocionante, além de muitas informações preciosas, né, de grande valia, que é aquelas pessoas que não têm noção nenhuma sobre como é trabalhar num cruzeiro, no iate. Eu, por exemplo, não tinha noção, na prática, né, como funcionava isso, e aprendi bastante com você. Tenho certeza que muitos jovens vão brilhar os olhinhos do tipo, nossa, legal, isso que eu quero. Os conselhos que você deu também são de uma maturidade assim, incrível. E também eu acredito que, junto com seus conselhos, as informações que você passou vai ajudar muitos jovens a compreenderem se é isso mesmo, identificarem, né, se é isso mesmo que querem investir ou não. O não também é interessante, né, diante da experiência de outras pessoas. E eu quero te deixar a oportunidade para falar um pouquinho o que você considera como consideração final mesmo para eles, e depois a gente encerra o nosso bate-papo. Tá, eu acho que eu poderia dizer assim, ó, não fica ali em casa só imaginando o que tua vida poderia ser, porque pode ser muito mais do que a tua própria imaginação. Eu não imaginava que a minha vida ia ser essa jornada toda até agora, e foi. E eu fico impressionada quando eu vejo fotos, né, minha do passado e de hoje, e quando eu olho pela minha janela e vejo onde eu vivo hoje e tudo que eu pude fazer e ajudar as pessoas também. E foi porque um dia eu decidi que eu ia sair da minha bolha e ia tentar alguma coisa diferente, mesmo sabendo que eu ia receber muito não, que eu ia estar com a cara na parede, que ia acontecer muita coisa inesperada, sabe? Então, não tenha medo, não tenha medo. Se você quiser mudar, vai e faça. Se não dá certo a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta. Tem várias agências no Brasil que contratam para cruzeiro, não só na área de cruzeiro, mas na área de hotelaria, em outros lugares do mundo, sabe? Se tu tá numa situação que tu não gosta, muda. Eu sempre digo, tem dois jeitos de viver a vida. As coisas que você não gosta, você pode mudar, você vai lá e muda. As coisas que você não gosta, você não pode mudar, você liga o F. Aham. E tenta, claro, sempre ver o lado bom. Nem tudo vai ser sempre mil maravilhas, né? O mundo não é um mar de rosas, mas vai valer a pena. Uma hora vai valer a pena. E se tu não chegou no momento que tu pensou, ok, minha vida valeu a pena, é porque tu ainda não viveu tudo que tu tinha para viver até esse momento. Então, minha gente, não desista. E nunca se é muito velho para tentar, tá? Eu tenho um casal de amigos meus maravilhosos que nos 50 largaram tudo no Brasil e vieram morar aqui na Áustria, começaram do zero e deu certo. Então, nunca é muito tarde. Nunca pense assim, eu sou muito velho, isso não é para mim. Nunca é tarde. Tente, porque se você não tentar, não vai saber. Ah, que coisa linda. Então, estamos chegando ao final. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela confiança no meu trabalho, pela compreensão de que a sua experiência, né, durante todos esses anos poderia ajudar outros jovens, né, ajudar jovens que ainda estão no ensino médio, ainda nessa fase de maturidade, o que eu vou fazer da vida, né, e aqueles que também concluíram uma faculdade assim como você e depois descobriram coisas novas, né? Hoje Sim, você não trabalha mais na área de cruzeiros e iates, né? Você exerce ali agora, né, a tua formação, né, enquanto sim, administradora, mas a sua experiência realmente em cruzeiros e iates se encaixou perfeitamente com o objetivo que você tinha de vida. A gente chama de sim, projeto de vida, né? Hoje em sim, dia, aqui no Brasil, os jovens têm escutado muito sobre isso, projeto de vida.
Então, realmente, você fez um plano, um projeto de vida, e isso se encaixou direitinho com o que você queria, e agora você trabalha, de fato, na área que você se formou enquanto graduação, né? Sim, Bacharel em administração de empresas. E pode ser também que algum jovem se encaixe tanto com essa área que queira viver disso para sempre. E isso com não é certeza. determinado no início, é a experiência, é o tempo que vai mostrar para ele se ele quer isso a curto prazo ou a longo prazo, né? Então, Exatamente, circunstâncias da vida, né? Muito obrigada pelo convite, foi muito legal poder participar e dizer um pouquinho da minha história, e eu espero que isso incentive também outras pessoas. E é isso aí, uma hora dá certo. com certeza. Então é isso, encerramos o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado e que os jovens possam se identificar também com essa área e possam compartilhar esse vídeo também com seus amigos, com outras pessoas. Tá bom? Então ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.